Olá! O programa Entrevista de hoje vai falar sobre saúde. Nova resolução do Conselho Federal de Medicina vai permitir que a técnica chamada barriga de aluguel agora se estenda às filhas e sobrinhas. Antes eram permitidas mães, irmãs, tias e primas, e ainda as avós. A nova resolução também vai mudar muita coisa com relação à reprodução assistida. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui um dos médicos que participaram dessa nova resolução, do texto dessa nova resolução, o doutor Valdemar Naves do Amaral. Muito obrigada, doutor, pela vinda aqui do senhor. Seja bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui nesse momento importante aí da reprodução assistida do Brasil. Bom, e muita coisa mudou, né? O século XXI aí veio também com muita mudança, né? Basicamente, a mudança maior é essa. No caso, essa extensão às pessoas que poderão agora fazer a barriga de aluguel. O Conselho Federal de Medicina estabelece a cada 2 anos as resoluções que criam regulamentações das atividades médicas frente à reprodução assistida no Brasil. A reprodução assistida é o ponto de maior avanço tecnológico aplicado à população que se conhece na área da ginecologia e mesmo na área da medicina, onde o resultado da vida humana no laboratório é uma realidade, né? Você transformar casais sem filhos em casais com filhos. E os limites para essa atuação, ele é importante que sejam bem estabelecidos. E aí nesse montante, várias ações são atualizadas e modificadas. Com relação à extensão do que é chamado de barriga de aluguel, que nós chamamos de útero de substituição, é na condição de a mulher não ter o útero para carregar o seu próprio filho. Ou porque nasceu sem o útero, ou porque perdeu o útero para alguma cirurgia. Então ela tem o ovário, tem o óvulo, o marido tem o espermatozoide. A gente consegue fazer um embrião desse óvulo, desse espermatozoide no laboratório, que é o filho desse casal, e colocar no ventre ou no útero de uma outra mulher, que vai carregar esse filho, onde biologicamente ele é filho daquele casal, e ele tem que ser devolvido ao final a esse casal, né? Então aí envolve condições técnicas, instrumentais, de grande avanço científico e envolvimento também social, da legalização desses documentos, né? Tudo isso é praticado hoje muito bem estabelecido aí. E como parte dos casais às vezes não tinham os parentes mais próximos daquela mulher, então a resolução estendeu, né, um pouco mais para mais parentes próximos dela e também extensivo ao seu parceiro. Sim. Então podem ser mulheres receptoras, parentes até o 4º grau daquela mulher, daquela mãe biológica, ou até 4º grau daquele pai biológico. Então você estende as ações para mais pessoas poderem participar e auxiliar aquele casal a ser pai e a ser mãe. E não precisa de autorização judicial mais para isso? Nesse momento, com essa resolução, é natural, é automático. A clínica tem, baseado nessa resolução, pode praticar isso de maneira direta, sem nenhuma autorização prévia. Doutor Valdemar, essa resolução ela se estende para todo o Brasil, né? A resolução do Conselho Federal, que fica em Brasília, ela é extensiva ao Brasil inteiro e todos os conselhos regionais e todos os médicos que praticam a reprodução assistida devem cumpri-la. Bom, isso é uma notícia boa, né? Porque aumenta aí as chances, né, dessa família, né, desse casal. A gente fala casal homem e mulher, mas também, no caso, vai atender principalmente os casais homossexuais, né? Que querem também, no caso de homens, né, possa, no caso, alugar uma barriga para seus respectivos, né, filhos. Então, a condição outra importante é quando o casal não tem do lado dela nem do lado dele os parentes que possam ser, portanto, submetidos a essa recepção, a carregar esse filho, é possível que esse casal original possa aportar o seu Conselho Regional de Medicina daquele estado, e o Conselho Regional de Medicina avalia uma outra pessoa, não parente, né, verifica se não há envolvimento pecuniário nessa condição, e não havendo, o Conselho Regional tem a disposição de autorizar o uso de não parente para aquele fim. Aí já não é mais automático, há necessidade do envolvimento do Conselho Regional local para liberar essa atividade. Com relação ao caso homoafetivo, um outro lado importante da resolução, que das últimas 3 resoluções para cá, é que nós implementamos a extensão da reprodução assistida aos homoafetivos, tanto masculinos quanto femininos, e aí de novo, quando se vai usar a condição do útero de substituição, a gente não usa a palavra aluguel, porque aluguel representa envolvimento financeiro. Sim. E nesse caso a resolução estabelece que não pode haver envolvimento financeiro, não pode comprar uma outra mulher para carregar o filho. Então não pode ter, por isso que tem que ser mais o parente, porque aí não tem envolvimento, é muito mais emocional, muito menos financeiro. Então o termo barriga de aluguel é um termo muito social, mas ele não é técnico.
para a gente é útil, distribuição e que segue nesse preceito. Então aí serve para o casal homoafetivo tanto de um dos componentes do casal, tanto masculino quanto feminino, qualquer parente de um lado e do outro pode ser praticado. Bom, e a lei ficou mais democrática, né? Ela também agora vai permitir que pessoas solteiras tenham esse direito. Exatamente isso, né? O direito à reprodução assistida, ele acaba trazendo o direito de um indivíduo convencional na sociedade, né? É o que pode um indivíduo que tem o desejo de procriar, a ciência tem o dever de dar a ele a resolução para aquele fim. Né? E como é possível um indivíduo solteiro reproduzir, utilizando a doação de gametas, feminino, espermatozoide ou óvulos, utilizando o útero de substituição, todos esses aparatos permitem que um solteiro possa ser pai ou possa ser mãe. Antes não permitia a resolução? Tinha que ser um casal mesmo? Antes não contemplava isso, nem para o homoafetivo e nem para o solteiro. Como não contempla, não estabelece o direito. Né? Então, contemplando, você estabelece o direito. Aí você pode praticar com total liberdade. Bom, tem outras mudanças aqui com relação também ao congelamento de gametas, né? Antes não podia, no caso assim, eu vou falar legalmente, mas é jogar fora, né? Antes de 5 anos, agora esse tempo diminuiu, a gente vai continuar falando sobre reprodução assistida depois do intervalo. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. O programa Entrevista volta com o Dr. Valdemar Naves do Amaral, médico ginecologista e obstetra, que veio aqui falar da participação dele na nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que agora estende a técnica chamada barriga de aluguel a filhas e sobrinhas. Ele estava explicando para a gente aqui, é uma conquista, é mais democracia, né, nessa técnica que antes era permitida somente para mães, irmãs, tias e avós, não é, doutor Valdemar? Agora abre esse leque aí para pessoas que têm poucos parentes ou que os parentes haviam morrido, né? Bom, exato. Só vamos falar um pouquinho do Dr. Valdemar aqui. Ele é presidente da Federação Internacional de Ultrassonografia da América Latina, presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, presidente da Associação Brasileira de Saúde, das Polícias Militares e Bombeiros Militares, professor, ele ainda consegue tempinho na agenda para dar aula na UFG, médico especialista, como já falamos, em ginecologia e obstetrícia e em diagnóstico por imagem, ultrassonografia, além de mestrado e doutorado em medicina. Ou seja, o senhor tem conhecimento de causa mesmo na reprodução assistida para falar que era necessária essa resolução, essas mudanças na nova resolução. Quais outras mudanças importantes? Que eu acho importante a condição do número de embriões a ser transferidos, né, porque depois que fecunda, nós temos embriões que é um ser vivo, um ser humano, né? Uma formação básica de 46 cromossomas. E na resolução antiga estabelecia que você podia transferir até 4 embriões para cada mulher. E ela poderia, isso por útero? Por dentro do útero. Depois de pronto, eu vou transferir para que ela pegue a gravidez. A transferência é feita via vaginal para dentro do útero. Então, se transferia, quanto mais embriões se transfere, maior o índice de gravidez. Só que aumenta muito o índice de gemelidade, poderiam pegar os 4. Então a resolução modificou. Em mulher jovem, né, menor que 35 anos, você transfere até 2 embriões, porque essas mulheres engravidam com mais facilidade. Foi o caso da Fátima Bernardes, né, que ela pegou 3, né? De 35 a 40 anos até 3 e mais 40 até 4, não mais que 4. Sim. Isso no Brasil inteiro funciona nesse formato. E outro dado importante da resolução
foi a definição do congelamento, porque hoje se congela óvulos das mulheres, que é o gameta feminino, e espermatozoide dos homens, gameta masculino, e pode congelar embriões. Os três elementos podem ser congelados. Só explicando, doutor Valdemar, o embrião é quando se fecunda, né? Vem o óvulo, o espermatozoide, quando fecunda, transforma-se no embrião. Esse agora pode ser descartado em quanto tempo? Esse agora, como ele já é um ser humano e primário, até na penúltima resolução, não se podia descartar embriões. E como parte desses embriões são congelados nas clínicas, e às vezes o casal tem os seus filhos, resolve e não mais procura aquele embrião congelado, então não havia deliberação para descarte. O embrião não podia ser descartado. De 2 resoluções para cá, está definido que casais que tenham congelado o embrião por mais de 5 anos, que não desejam mais aquele embrião, que abandonam aquele embrião, a clínica tem o direito, pela deliberação, do descarte do embrião. Isso já está reafirmado nessa nova resolução. Mas com relação à parte ainda de congelados, tem uma situação social interessante, que é quando o homem congela o sêmen ou a mulher congela o óvulo, ou os dois congelam os seus embriões, e um deles morre, né? Por qualquer razão morre, e fica o outro parceiro com aquele material congelado. E a pergunta era, o parceiro pode usar aquele material após a morte daquele cidadão? No passado não tinha nenhuma regulamentação para esse fim. Hoje está definido nessa resolução que só pode utilizar o material guardado do indivíduo que morreu se ele autorizou previamente, de próprio punho, para que aquela mulher ou aquele homem, o parceiro, possa fazer uso daquele material. Isso gera uma condição de gravidez, gera uma condição de nascimento e de herança. Herança, que justamente. Passa a ter um valor social grandioso. Então só é possível fazer isso se ele faz de próprio punho uma definição prévia de que o fulano ou a fulana pode fazer uso daquele material que era dele num evento de pós-mortem. Bom, que interessante, né? Que a tecnologia, principalmente com relação à medicina, né? Agora, isso que o doutor Valdemar está falando, com relação ao congelamento, isso gerava custos, né, para a clínica, para manter esses embriões congelados. É muito caro e muitos casais tinham que pagar também, né? Por esse aluguel. No congelamento, habitualmente se congela, hoje congela porque é um desejo de manutenção do embrião que sobra, né? Ela transferiu 3 e tinha 10 embriões. Então ela congela 7 embriões. Os embriões congelados podem ser utilizados em um outro momento para ela engravidar de novo, ou se ela não engravidou da primeira vez. Se vencido isso, o casal tem os filhos e não mais deseja aqueles embriões congelados, aí a clínica tinha um custo de manutenção e não mais o desejo do casal, né? Então o casal meio que abandonava ou abandona aqueles embriões congelados, e aí gera uma condição de mercado importante. Então, por isso, a resolução acabando contemplando o casal, que é o norte mais importante da assistência médica, que é o atendimento ao paciente, mas também contemplando as clínicas com relação a esse material de volume grandioso, guardado, armazenado, sem nenhuma aplicabilidade. Qual que é a temperatura, só de curiosidade, para manter um embrião? Menos 180 graus. Nossa, é muito negativo, 180 graus, é muito negativo. Tem que sair dos 30 graus positivos e a menos 180, e depois, quando vai utilizar, tem que trazê-lo de volta. Aos poucos, imagina. Então, esse embrião que é assim, que o casal não mais deseja, ele tem 3 caminhos. Ou ele tem que ser doado pelo casal para pesquisa, né? A célula-tronco era uma pesquisa importante que se praticava com esse fim. Ou ele pode ser doado para um outro casal, se aquele casal desejar. Ou ele pode ser descartado hoje como terceira opção, né? Claro. Mas claro que respeitando a autonomia do casal, que é o pai e a mãe biológica daquele embrião. Tá certo. Quanta mudança e mudança positiva, né? Afinal de contas, o mundo move e está em constante mudanças, e é claro que a medicina da reprodução assistida tem que mudar também, acompanhando esses avanços. Doutor Valdemar, muito obrigada pela participação aqui do senhor, né? Explicou aí, no caso, como que vai ficar essa barriga de aluguel, né? Ou seja, estendeu-se, no caso agora, as filhas e sobrinhas. O senhor acha que vai ter mais procura? O que vai acontecer com essa mudança? Isso facilita a mobilidade do casal sem filhos, ele facilita a forma de chegar ao filho, né? E facilita também a atividade administrativa das clínicas que praticam isso, né? Então você facilita a vida de quem está vivendo exatamente esse momento do casal sem filho e que deseja trazer o resultado. E a reprodução assistida tem um resultado de gravidez muito relevante. Goiás, Brasil, tem um dos melhores resultados do mundo, né? O índice de gravidez varia de 30% a 40%,
bem acima da média convencional, que é em torno de 20%. Então a reprodução assistida é uma prática real de resultado interessante e que traz o modelo do casal que não pôde ser pai e mãe, que pudesse ser em algum momento trazer a felicidade de um sentimento profundo, que é o sentimento da maternidade e da maternidade. Né, que só sabe dele quem vive esse sentimento. E em tempos modernos, né, muita mulher também deixa para ser mãe mais tarde, né, tenta consolidar a sua carreira profissional antes, e às vezes a hora que ela quer ter um filho já está com 40 anos, o que geralmente, né, é uma gravidez de risco e pode ter esse recurso, né, da reprodução assistida. Doutor Valdemar, muito obrigada pela participação aqui do senhor, né, e a gente fica acompanhando aí, né, quem sabe mais avanços virão aí. O senhor será sempre bem-vindo. Quer falar mais alguma coisa? Sim, só agradecer e nós estamos sempre à disposição. Né? Queremos que a população goianiense e goiana esteja bem assistida em todos os aspectos da saúde, especialmente da reprodução assistida. Um forte abraço. Muito obrigada ao senhor. Tá vendo? É sempre possível ser mãe e pai a qualquer momento. Muito obrigada pela sua audiência também. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal digital 61.2 e ainda pela internet. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.